Alguns ruscos. O primeiro é Tales de Mileto, matemático e filósofo grego. Criou o Teorema de Tales. Num plano, a interseção de retas paralelas por retas transversais formam segmentos proporcionais. Ele nasceu em 224 a.C. Pitágoras de Samos, filósofo e matemático grego. Criou o Teorema de Pitágoras, relação matemática entre os comprimentos dos lados de qualquer triângulo retângulo. Platão, filósofo na Grécia Antiga, concluiu que a matemática é a chave para levar as pessoas a compreender o universo e a verdade no mundo das ideias. Aristóteles, filósofo na Grécia Antiga, primeira pessoa a estudar formalmente lógica e acreditava que a matemática era uma ciência axiomática. Euclides, um matemático grego, considerado o pai da geometria, introduziu a geometria euclidiana com os famosos três elementos de Euclides. Arquimedes, cientista e matemático grego, descobriu muitos conceitos de cálculo e geometria. Desenvolveu métodos para o cálculo de área de círculos e cônes. Matemáticos depois de Cristo. Cláudio Ptolomeu, ele foi um matemático grego-romano. Criou o teorema: dado um quadrilátero ABCD, o produto das diagonais AB e CD é igual à soma dos produtos dos lados opostos. Diofanto, matemático helenístico de Alexandria, fez trabalho sobre resolução de equações polinomiais com várias incógnitas, atualmente chamadas de equações diofantina. Hipátia, astrônoma e matemática na antiga Alexandria, desenvolveu diversos estudos sobre a aritmética. Aryabhata, matemático indiano, definiu algumas funções trigonométricas, resolveu equações quadráticas simultâneas e encontrou uma aproximação para o valor de π. Brahmagupta, matemático indiano, inventou as regras para adição, subtração e multiplicação com números negativos e com o zero. Nasceu em 598 d.C., faleceu em 668 anos. Bhaskara, matemático indiano, resolveu várias equações quadráticas, cúbicas, quárticas e diofantinas. É atribuída a ele aqui no Brasil como o criador da famosa fórmula de Bhaskara, embora há estudos que desmentem isso. Fibonacci é um matemático italiano, conhecido principalmente pela sequência de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim vai. Ele também é conhecido por popularizar os algoritmos arábicos, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Gerolamo Cardano, matemático italiano, primeiro a introduzir as ideias gerais da teoria das equações algébricas. Reconheceu a existência de números imaginários, com base em raiz quadrada de -1. John Napier, ele é um matemático escocês. Inventou os logaritmos e criou os ossos de Napier, que é um dispositivo de cálculo manual que ajudava na multiplicação e na divisão. Galileu Galilei, matemático e físico italiano, criou um tipo de compasso geométrico que permitia medir ângulos e áreas. Além disso, ele é o precursor do relógio de pêndulo. René Descartes, matemático e filósofo francês, possui a citação famosa: "Eu penso, logo existo". Ele é considerado o pai da geometria analítica e precursor do plano cartesiano. Bonaventura Cavalieri, matemático e monge italiano. Ele é o precursor do cálculo infinitesimal, criador de alguns princípios para encontrar o volume de sólidos na geometria. Pierre de Fermat, matemático e advogado francês. Ele desenvolveu princípios matemáticos para usar um sistema de coordenadas para definir as posições de pontos. Ele é pioneiro no cálculo e intensivo no estudo de curvas.
Blaise Pascal, matemático, físico e filósofo francês. Ele trabalhou na geometria projetiva e na probabilidade. Conhecido também pelo famoso triângulo de Pascal, que é usado para encontrar o valor de combinações estudadas na análise combinatória. Isaac Newton, físico, astrônomo e matemático inglês. Descobriu fórmulas das leis de movimento e da gravidade e foi um dos inventores do cálculo. Gottfried Leibniz, filósofo e matemático alemão. Ele também foi um dos inventores do cálculo e criou algumas das principais calculadoras mecânicas. Nasceu em 1646 e faleceu em 1716. Jacob Bernoulli, ele é um matemático suíço. Fez grandes avanços no cálculo, criou o campo de cálculo de variações, desenvolveu técnicas para resolver as equações diferenciais. Nasceu em 1655 e faleceu em 1705. Leonhard Euler nasceu em 1707 e faleceu em 1783. Foi um matemático suíço e inventou grande parte das notações matemáticas modernas. Fez importantes descobertas no cálculo, na análise, entre outros. Joseph Lagrange nasceu em 1736, faleceu em 1813. É um matemático italiano. Trabalhou na análise e cálculo de variações. Provou teoremas na teoria dos números, inventou métodos para resolver as equações diferenciais. Pierre Laplace, matemático e cientista francês, foi pioneiro no campo da probabilidade. Criou o Teorema de Laplace, que é um método para calcular o determinante de matrizes quadradas de ordem n. Nasceu em 1749 e faleceu em 1827. Karl Gauss, matemático alemão, fez descoberta em quase todos os campos da matemática. Encontrou, aos 8 anos de idade, uma maneira de somar todos os números inteiros de 1 a 100. Bernhard Riemann, matemático alemão, nasceu em 1826, faleceu em 1866. Trabalhou no campo da análise e da teoria dos números. Ele apresentou a primeira definição rigorosa de integração. George Cantor nasceu em 1845 e faleceu em 1918. Ele foi um matemático alemão, inventor da teoria dos conjuntos, e ele é pioneiro na nossa compreensão sobre o que é o infinito. Henri Poincaré, matemático francês. Ele é fundador do campo da topologia e criou a conjectura de Poincaré, onde qualquer variedade tridimensional fechada e com um grupo fundamental trivial é homeomorfa a uma esfera tridimensional. Essa conjectura foi resolvida por um outro matemático em 2003. Giuseppe Peano, 1958 a 1932. Foi um matemático italiano. Formulou os axiomas de Peano, que se tornaram a base para a álgebra e a análise rigorosa. Desenvolveu a notação lógica e a teoria dos conjuntos. Trabalhou no método de prova por indução. David Hilbert, 1862 a 1943. Foi um matemático alemão. Ele consolidou a teoria dos invariantes. Transformou a geometria euclidiana em axiomas. Referências bibliográficas foi do livro Introdução à História da Matemática e do site. Obrigado.